Lucas 24, versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas a um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleópatra, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo. Dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Só tem. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Deus. Garante a vitória, garante a bênção, o milagre, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus fala algo importantíssimo aqui. Vejam bem que aqui no versículo 24, no versículo 1, fala da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, ali, elas foram ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, mas acharam ali a pedra do sepulcro removida. Não acharam o corpo de Jesus, porque foi uma promessa. Louvado seja Deus. Veja bem que elas, estando perplexas por causa daquele acontecimento, pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. 2
Jesus ser angelical, ser divino, com veste resplandecente. E elas ali, atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Quer dizer, ele não está morto, ele é vivo, ele é vida. Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aí ele exortava ela: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, o próprio Jesus disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Muitas vezes Deus fala algo e nós nos desligamos. Muitas vezes Deus fala algo e acontecimento faz, naquele momento presente de tudo está acontecendo, nós nos desligamos. Aleluia. E esquecemos daquela promessa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas naquele mesmo momento, elas lembraram das suas palavras. Por isso que a palavra de Deus, nós não podemos perder a oportunidade de estar ouvindo. É como no dia de hoje nós não podemos deixar de ter essa oportunidade. Porque ela faz nós recordarmos de algo importantíssimo, que faz nós sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Aí voltando ela do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Existia alguém dos discípulos que falava: vamos embora, a nossa esperança acabou. No versículo 2 diz que Pedro, porém, se levantou, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Ele não falou que ia ressuscitar, mas ele ficou admirado. Mas teve dois ali que saíram, irmãos, viu? Aleluia. A Bíblia diz que são dois para uma aldeia distante, né? 60 estádio, cujo nome era Emaús. Ali eles iam conversando, triste. Eles iam tristonhos, conversando pelo caminho. O camarada não era o Salvador? Não é ele que ia resolver o negócio? Aleluia. Ele não é a salvação? Mataram ele. Acabou a nossa esperança, louvado seja Deus. Eles iam falando entre si de tudo aquilo que tinha acontecido, tinha sucedido naquele lugar, irmãos. Aleluia. Mas de repente, indo eles conversando, se perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles, mas os olhos deles estavam como cegos, eles não conseguiam discernir que era Jesus que estava caminhando junto com eles. Você sabia que hoje nós estamos vivendo um momento que tem muitos crentes que estão se achando sozinhos? Jesus não prometeu algo, e por que desespero? Aleluia. Por que achar que está perdido? Aleluia. Está perdido, irmão. O que eu vou fazer, irmão? O que eu vou fazer? O que vai acontecer com nós nesta terra? É impossível um crente cheio do Espírito Santo não saber o que vai acontecer com nós. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que representa a igreja do Senhor, ele sabe muito bem o que vai acontecer com ele. Aleluia. O crente que está voltado, você que está ouvindo a palavra de Deus, que ainda não se considera como cristão ainda, uma pessoa evangélica, saiba disso, que tudo isso que aconteça, aleluia,
São sinais da volta de Cristo. Aleluia. É certo, irmão, que vai acontecer. Jesus, Ele está conosco ainda. Glória a Deus. Aleluia. Nós sentimos a presença do Senhor. Aqueles moços iam tristes comentando. Louvado seja Deus. Aleluia. Viu, irmãos? Eles diziam: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? O próprio Jesus tranquilão, né? Vocês estão tristes, rapaz, né? E eles ali, respondendo, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo nela? O que tem sucedido desses dias, você não sabe? Louvado seja Deus. E ele perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus. Jesus tranquilão, acho que deu vontade de dar um sorriso, ficar tranquilo. Eles não perceberam que era Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aí eles disseram: um profeta poderoso em obra, muitas obras fez, viu? Era uma palavra de grande poder. A palavra dele é diretamente do Deus vivo, do Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. E por que os principais do sacerdote, os príncipes, entregaram a condenação de morte e crucificaram? Veja bem, irmãos. Pessoal, nós não estamos conformando com isso. Este homem, com a palavra tão firme, com tantos sinais, tanto poderio, foi entregue à morte. Aleluia. Morreu. Nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aleluia, meu Deus. Isso é inacreditável. Acharam que aquelas mulheres que tinham ido ali ao sepulcro tinham tido simplesmente uma visão. Mas Jesus foi conversando com eles. Glória a Jesus. Jesus foi conversando com eles. Eu vou aumentar a fé desses dois camaradas daqui a pouco. Daqui a pouquinho vocês vão perceber quem está com vocês. Aleluia, glória a Deus. O homem só tem a fé acrescentada quando ele para, irmãos, para ele observar. Glória a Deus. Foi quando Jesus deu uma que tinha que caminhar mais para frente, quando eles falaram: olha, aqui é onde nós vamos ficar. Jesus tem uma caminhada muito grande ainda pela frente. Então o senhor vai ficar aqui com nós hoje, então? Aleluia, meu Deus. Fica aqui hoje. Aleluia, Deus. Mas quando eles entraram, irmãos, algo diferente eles perceberam Aleluia. no partir do pão para eles se alimentarem. Glória a Deus. Eles observaram, quando Jesus conversava com eles, ele já sentia algo diferente no corpo deles no caminho, mas não conseguia ter um discernimento que era realmente Jesus caminhando com eles. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, quando eles estavam à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Aí abriram-se então os olhos e o conheceram, e automaticamente Jesus desapareceu. Que milagre! Aleluia. Automaticamente Jesus desapareceu.
E quando ele falava com nós, nós sentia algo diferente. Aleluia. Chamamos eles para passar a noite lá na aldeia. E no partir do pão, quando ele deu graça, nós o conhecemos porque ele tinha ceado junto. Eles tinham participado do alimento junto com Jesus. Irmãos, o homem muitas vezes precisa despertar e não se desesperar e parar um pouco para sentir a presença de alguém muito especial. Tem pessoa que desespera porque ele não para ouvir, ele não para sentir que ele está sendo seguido por alguém muito especial, que está apenas esperando uma posição. E você sabe, o melhor lugar para conhecer alguém especial que te ajuda, que te dá paz, é você convidar ele para chegar na tua residência. Convida ele para chegar. Fala com ele: eu estou passando por uma situação difícil, mas eu não estou enxergando ainda a saída. Se realmente o Senhor, aquele que caminhou lá no caminho de Emaús, junto com os 2 discípulos, o Senhor está próximo de mim, vem na minha casa hoje, vem aqui na minha residência hoje. Eu preciso conhecer que realmente o Senhor está fazendo algo. É uma conversa com o nosso Jesus de grande importância. Mas muitas vezes nós sentimos que tem solução, caminhamos, sentimos algo diferente, mas não temos coragem de convidar ele. Convida ele, irmãos, a conversar contigo. Tira um tempo. Eu não sou, irmão, ainda evangélico, eu não tenho, mas tira um tempo para conversar com ele. Eu não sei orar, conversa com ele. Como você conversa com teu filho, com teu esposo, com a tua esposa, conversa com ele. Fala: Deus, você não vai ouvir a voz dele assim como você escuta do teu esposo, do teu filho, da tua esposa, mas você vai sentir algo no teu coração. Você vai sentir algo dele, uma solução. Ele vai esclarecer algo para você. Veja bem que quando eles reconheceram ali que era Jesus, eles voltaram maravilhados. Eles já não voltaram mais sem esperança. Ela realmente se cumpriu. Realmente se cumpriu. Glória a Jesus. O versículo 33 diz que da mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. O Senhor apareceu a Simão. Louvado seja Deus, aleluia. Ele lhes contaram o que lhe aconteceram no caminho e como lhe foi conhecido no partir do pão. Voltaram maravilhados, irmãos. É como alguém que fala assim: irmão, eu vou sair, eu vou distanciar, não quero saber mais de igreja, porque isso é aquilo. E Deus desperta ele lá naquele abismo. Glória, glória, Jesus. E ele para e fala: não, verdadeiramente eu vou voltar. Glória. E ele volta e diz assim: eu voltei porque eu senti que Deus está presente aqui. Aleluia. Eu senti que o Senhor está presente aqui. Glória a Deus. Aquele moço saiu sem esperança, vamos embora. Acabou. Acabou. Aleluia. Glória a Deus. Acabou. Aleluia.
Não tem mais jeito. Mas mudaram de ideia. Porque a partir daquele momento se tornou muito mais forte o poderio. Porque ele venceu a morte. Aleluia. Não é capaz mais do adversário vencer. O Senhor venceu de uma vez por todas. O adversário só não desiste. O prazer do inimigo é fazer alguém sofrer, irmão. Destruir. É destruir, irmão. Destruição. Ele quer destruir. Ele quer tirar a pessoa da presença de Deus. Quer destruir os lares, quer destruir casamento, quer destruir a paz, quer afastar o teu filho de você, quer afastar a tua filha de você, quer distanciar, apartar você do teu marido, apartar você da tua esposa. E isso é o prato preferido de Satanás, porque através disso aí vem o desespero, e através disso aí o pecado vai acumular mais. O negócio é tão sério que até entre o próprio ser humano, quando alguém se sente derrotado, a tendência dele é arrastar mais alguém para a derrota. Isso é coisa do Satanás. O Satanás é derrotado, ele quer arrastar mais alguém para fazer parte da derrota dele, irmão. Tem aquela pessoa quando está abatido, qual o objetivo dele? Bater mais alguém. Isso são tudo que estratégia satânica. São coisas do inimigo, irmãos. Talvez você fale, mas ele é derrotado, ele é vencido, por que ele continua? Ele nunca vai desistir. Para ele não tem jeito. Para ele não tem jeito. A única vingança dele é ele diminuir alguém para o reino de Deus. Tirar alguém, afastar alguém, colocar dúvida, impedir as pessoas de aceitar Jesus, impedir as pessoas para não crer, irmãos. Colocar uma barreira para que as pessoas não creem. Usar todos os pontos de vista, todos os pontos que ele consegue enxergar para esfriar a pessoa. É o objetivo do inimigo. Mas aquele que é cristão de verdade, cada dia ele está mais forte. Cada dia ele está mais forte na presença de Deus. Enquanto aqueles discípulos estavam caminhando, tinha alguém lá, já pulando na graça. E ele estava caminhando e reclamando. Tudo chorando, mas já tinha alguém que já tinha ido lá, 2 seres de branco já tinha aparecido para elas, ela já estava sentindo a graça de Deus. Enquanto muitos crentes estão se lamentando, tem muitos crentes pulando na graça. Enquanto muitos crentes estão chorando pelo canto, achando que não tem mais jeito, que é o fim da picada, tem muito crente cheio do Espírito Santo. Tem muitos crentes aproveitando a melhor parte. Tem muitos crentes aproveitando, irmão, a parte principal da festa. Então é isso que nós temos que ficar ligados. A nossa preocupação precisa estar sempre do lado de Deus, sempre juntinho, irmão, do Senhor, não só no caminho, mas dentro de casa também. Por onde quer que você anda, por onde quer que você anda, irmãos, a presença de Deus dentro da nossa casa. Nós estamos falando da família, então a presença de Deus dentro da nossa casa faz nós ter mais reverência, né? Hoje, muitos filhos hoje não querem respeitar mais como os filhos de primeiro respeitavam os pais. Dava só uma olhada, o camarada já se tremia todo. Sem Deus na nossa vida,
e nós sentimos a presença dele dentro da nossa casa, nem respeito por aquele Todo-Poderoso que faz a nossa casa. Eu creio assim que o que eu vou falar para minha companheira, ou para o meu filho, ou para minha filha, eu tenho que pensar, tem alguém aqui que o olho carnal que vai virar poeira não vê, mas ele está aqui presente. Muitas vezes nós falhamos nessa parte, porque nós faltamos de respeito com o nosso Deus. Na mesma hora que nós falamos que Ele é todo poderoso, que Ele é santo, que está dentro da nossa casa, nós já falamos coisa de desagrado a Ele. Só está nós dois aqui. Não. Tem alguém diferente ali. Se você confia nele, tem alguém diferente ali contigo. Que Deus abençoe nas palmas de Deus.